Ok. Não sei quem de vocês já fez disciplina semipresencial, principalmente aqui das disciplinas que eu leciono nos semestres anteriores. O formato dessa disciplina prevê 50% dos conteúdos online, de videoaulas que estão na plataforma do YouTube, aulas que são atualizadas todos os semestres, e 50% das aulas no formato presencial. Claro que ainda nos encontramos numa situação de ensino remoto, né? Há uma possibilidade aí de retorno, digamos, gradual, não integralizado, o que faz com que a gente tenha essas aulas síncronas organizadas em 4 sábados, começando com a aula de hoje. Então, estão previstos aí, além dessa nossa aula hoje, nós temos outros 3 encontros previstos aí para o dia 23, do dia 2 de outubro, no dia 23 de outubro e no dia 6 de novembro. Essas aulas contam presença, 2 presenças, assim também como as aulas que estão lá no YouTube. Bom dia. No caso das aulas síncronas, o sistema aqui, o Teams, registra a presença de vocês, cada um de vocês está recebendo 2 presenças, e para registrar a presença nas aulas que estão no YouTube, nas videoaulas, vocês precisam logar e, depois de assistir a aula, fazer um comentário. Então, basta fazer isso e cada aula vai garantir 2 presenças. Nós temos uma única avaliação que vai ocorrer no dia 27 de novembro, às 9 horas. Na outra disciplina, uma aluna perguntou se essa prova vai ser presencial. Muito provavelmente vai ser online, vai ser no Moodle, até porque não vejo possibilidade da gente ter todos os alunos voltando ao presencial, né? A gente deve ter, ao longo desse semestre, um intermitente. Alguns alunos na segunda, alguns alunos na terça, na quarta, na quinta, o que não nos permite colocar todos os alunos numa única sala para fazer a prova. Então, é mais seguro fazermos a prova dentro do Moodle. Ela começa às 9 e... Bom dia, Ana Paula. Nós podemos... deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui. A prova começa às 9. Deixa eu abrir meu chat. Isso, né? Nem todo mundo é da Unesp, né? Tem alunos da Unesp aqui conosco nessa disciplina? Então, a prova vai até às 5 horas. Então, esse é um formato que, para a prova, para a nossa disciplina semipresencial, funciona bem, porque você tem toda a possibilidade de fazer a prova, se você trabalhar no sábado, se você tiver compromisso, então funciona legal. Perdeu a prova, nós temos uma segunda chamada prevista para o dia 10 de dezembro. Aí você tem que ficar atento com esse calendário, porque a segunda chamada e o exame vão ocorrer às 18 horas, porque são terças-feiras. Aí também eu dou um prazo maior de 6 horas da tarde, de 18 horas até as 21, também para evitar dificuldades. E o alerta, né? Não perca a prova de segunda chamada. Ela não tem terceira chamada, não existe isso. Você tem a prova, se você não puder fazer a prova por qualquer motivo, ou sua estratégia de estudo, o que quer que seja, você tem a segunda chamada lá no dia 10 de dezembro. Perdeu a segunda chamada? Professor, o que eu faço? Vai para o exame. É a única possibilidade que você tem. E o nosso exame, previsto para o dia 17 de dezembro, né, em plena véspera de carnaval, também às 18 horas. Mas eu espero
que ninguém de vocês precise, porque a disciplina ela tem um formato bem redondo, inteligente, tem aulas, videoaulas, as aulas não são longas, são condensadas, tem textos de apoio, e as nossas atividades que já estão no Moodle são 4 atividades, você tem até 5 de novembro para entregá-las todas. Obviamente, a gente orienta você não deixar para o 5 de novembro, né? O que acontece? Todo mundo vai tentar fazer, o sistema vai travar, e aí você vai perder a possibilidade. Então, não é muito recorrente, mas um ou outro aluno perde, e no dia seguinte ele me procura, professor, posso refazer? Não, o sistema está fechado, você não tem como fazer. Então, entra lá, né, vai fazendo aos pouquinhos, vai aproveitando. A gente tem aí o recesso de 12 de outubro, a gente tem, né, a sua última oportunidade em finados, para você não terminar como os finados, né? Desculpa aí o trocadilho, né? Você tem o feriado lá de 2 de novembro, porque aí chegou dia 5, o sistema vai fechar e você perde, não tem mais como fazer. Cada atividade vale 15 pontos, são exercícios, totalizando 6 pontos as 4 atividades, e a prova final 4 pontos. Esse é o formato da nossa disciplina. Alguém teria alguma dúvida, alguma pergunta? Um de cada vez, né, para não acumular. Bom, parece que vocês conhecem o funcionamento da disciplina, né? Tá tranquilo. Não tem perigo, né? Perfeito. Se não temos dúvidas, nós vamos então iniciar o nosso conteúdo previsto para hoje. Ok, né? Estou vendo aqui o chat se tem alguma dúvida. Nós vamos começar a nossa exposição. E aí, a nossa aula de hoje, que é sobre um conceito moderno, né? Que talvez aí nos ajude a entender uma série de fenômenos, né? Nós estamos falando, né? Nós vamos iniciar a aula de hoje, um dos nossos conteúdos, que é a aula, o conceito de modernidade líquida. É um senso comum, vamos colocar assim, um conceito quase que chiclete, né? Porque quase todo mundo já ouviu falar de modernidade líquida em algum lugar. Estamos falando do conceito criado, né? Dessa metáfora criada pelo sociólogo Zygmunt Bauman, que é um autor extremamente lido, né? Morreu há pouco, mas que deixou uma vasta obra e que, diferentemente de outros filósofos, né, procurou dar a sua interpretação para aquilo que nós chamamos de pós-modernidade ou, né, uma modernidade tardia. Vamos tentar entender isso a partir dessa metáfora de Zygmunt Bauman, que é bastante importante. Se você tiver dificuldade de enxergar aí o PowerPoint, por favor, me avise, que aí a gente faz a substituição. Então, espero que esteja passando. Este é o autor da nossa aula de hoje, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ele foi um autor extremamente difundido, né, no século passado e também no século presente, e é um autor que a gente precisa, concordando ou não, né, algumas pessoas o consideram um pouco exagerado, outros um pouco saudosistas, vocês vão compreender quando a gente passar os slides. De qualquer maneira, é interessante a gente ver e perceber a maneira como é que ele enxerga a pós-modernidade a partir do seu viés, eu preferiria dizer, um tanto quanto conservador ou saudosista, né? Daquilo que foi, digamos assim, as grandes estruturas de pensamento, principalmente fortes até a primeira metade do século XX. Foi professor da Universidade de Varsóvia e também de Leeds,
no Reino Unido. Como nós já dissemos, é um crítico ferrenho da pós-modernidade e do capitalismo. Tem uma produção, né? Escreveu vários livros, alguns muito conhecidos. E, na verdade, a gente situa Zygmunt Bauman contrário aos pensadores que nós chamamos de pós-estruturalistas, né? Porque quando a gente fala de pós-modernidade, nós temos pensadores, digamos assim, muito críticos com a sociedade da era atual, pós-moderna, né? E temos críticos, assim, que vão, na verdade, tentar sintetizar e colocar a sociedade dentro de um conjunto de conquistas. Então, o que nós temos hoje, que é marcado por dificuldades, né, de compreensão, instabilidades, transformação, mudança, individualismo, diversidade, seja de posturas, seja de a própria ideia de orientação e diversidade sexual, alguns autores entendem isso como conquistas, né? Então, não tanto como situações que se tornaram paradoxais. Dentre eles estão Michel Foucault, Gilles Deleuze, Guy Debord e Jean-François Lyotard, talvez aí um dos que melhor puderam escrever a respeito da sociedade pós-moderna. Mas o nosso objetivo aqui é conhecer as ideias daquele que talvez é o autor mais compartilhado. E aí é muito importante para a gente compreender a enrascada que nós nos encontramos, e a gente tem diversos marcos históricos concentrados no plano do pensamento de Zygmunt Bauman. O século XX, ele é, na verdade, o século em que o mal-estar da civilização tornou-se mais pujante. Então, a gente tem uma série de eventos na primeira metade do século e depois eventos que a gente pode compreender não só na segunda metade, como já os eventos do século XXI, né? Eu tenho até que atualizar essa linha do tempo para que fique, digamos assim, mais fácil, né? Melhor compreensível, né? Mas aí você tem eventos que transformaram a história da humanidade, porque são eventos que puseram, vamos colocar assim, um enorme balde d'água fria naquelas concepções ufanistas que vinham dos grandes sistemas de discursos, né? Das grandes ideologias, seja a ideologia capitalista de progresso e de riqueza, né, constante, a ideologia própria do socialismo, de superação dessas dificuldades, e a própria concepção de razão, né, e de progresso sem fim que a ciência dava, atrelada ao capitalismo. Então, nós temos as duas guerras mundiais, a Revolução Comunista, muito fortemente o crash da Bolsa de Nova York de 1929, que podemos, de alguma maneira, comparar agora com os efeitos da pandemia, né, do ponto de vista macroeconômicos, né? E depois a Segunda Guerra Mundial. Então, as duas guerras mundiais, o crash da Bolsa, a Revolução Russa, foram os eventos, né, que trouxeram forte recessão econômica, desemprego, instabilidade, mortes, a pandemia, né, da gripe espanhola 100 anos atrás. Todas essas coisas fizeram que o mundo não fosse mais tão estável, mais previsível, e trouxeram a instabilidade para o ser humano, uma instabilidade que não era conhecida há séculos. Do ponto de vista aí,
recuperando o pensamento de Zygmunt Bauman, a gente tem, a partir de 69, o advento da internet e, mais recentemente, né, a queda do Muro de Berlim. Com relação à internet, né, eu preciso atualizar essa linha do tempo aí e acrescentar o avanço nos últimos anos da economia disruptiva, vamos colocar assim, uberização, todos esses fenômenos que a gente tem atrelados ao uso da inteligência artificial, seja para a economia, criando novos negócios, destruindo profissões e uma série de questões, quanto para a política, que é, por exemplo, o uso, né, de inteligência artificial em campanhas políticas, que ensejaram aí eventos recentes muito significativos, como o Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, a eleição, vamos colocar assim, de governos alinhados com a extrema-direita, Donald Trump, o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, a Le Pen, né, na França, e tantos outros aqui que eu não consigo lembrar o nome, mas você tem aí a ascensão da extrema-direita. E, muito recentemente, e ainda vivendo, né, nesse desespero que a gente está vivendo, a própria pandemia do coronavírus, que se já estava difícil, se já era delicado, virou o mundo de cabeça para baixo, e aquela coisa, e o mundo não volta de... Não tem como colocar o mundo mais no seu lugar, né? Acho que todo mundo já entendeu, já compreendeu que a gente não volta ao que era, né? A gente tem que agora ir juntando os cacos e aprender a conviver com essa pandemia, aprender a conviver com uma economia fragilizada. Aqui no Brasil, então, nem se fala, não dá nem para comentar, né? Inflação de 10 dígitos, né? Veja que nós tivemos no início do século XX, aqui no Brasil, início do século XX, não, vamos colocar aí um pouquinho, finalzinho do século XX, vamos colocar aí o governo do Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu estabilizar a inflação. E muitos de vocês nem sabem o que é inflação alta, não sabia o que é isso, né? A maioria de vocês são jovens, vocês nem conheceram a inflação que eu conheci de 10% ao mês, 30% ao mês. Tivemos uma conquista no governo do Fernando Henrique Cardoso, que depois, no governo do presidente Lula, foi ampliada com conquistas sociais, e aí agora a gente está de volta com o fantasma da inflação. Já avisaram, né, já estão falando que setembro agora ela ultrapassa os 2 dígitos, né, vai ultrapassar 10%. Desculpa trazer tanta confusão numa aula, mas é só para a gente entender que é esse conjunto de mudanças e transformações extremamente impactantes que vai fazer com que muitos sociólogos, filósofos e intelectuais procurem entender o que estava acontecendo no mundo nessa primeira metade do século XX. Né? Porque até então, o mundo era muito seguro, o mundo era muito estável. Vocês já devem ter ouvido falar aquelas coisas. O meu pai, o meu avô entrou na fábrica da Volkswagen e aposentou lá. Isso não existe mais, né? Isso não existe, essa coisa de você arrumar um bom emprego e aposentar nele. Essas certezas, essa estabilidade, a previsibilidade eram coisas que havia nessa primeira metade. Então, Bauman, diferentemente de outros intelectuais que vão tentar explicar esse novo momento histórico e essa nova sociedade, Bauman vai criar, muito inteligentemente, acho que talvez aí está o mérito dele,
uma metáfora, né? De uma oposição sólido-líquido, para falar como era a sociedade até então e como ela se tornou. Então, ele vai usar o conceito de modernidade sólida para caracterizar aquela sociedade que ainda tinha toda essa ordem, uma repressão, dureza e regulação. Aliás, a palavra repressão, vou fazer aí um foco nela. A gente teve aí manifestações semana passada, gente indo para a rua pedindo a ditadura, gente que, de certa maneira, conheceu ou tem saudade dessa época, né? É como se aquela coisa, eu quero um mundo, eu quero o meu mundo de volta. Cadê meu mundo? Né? Cadê meu mundo de segurança, previsibilidade? Eu ganhava dinheiro, eu quero meu mundo, quero meu emprego, eu quero. É isso, né? Acho que a nossa aula é muito bem escolhida nesse momento, porque caracteriza, e isso tem tudo a ver com essa ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, né? Você tinha regulação, você tinha uma certa previsibilidade, as coisas eram certas, família, estruturas, instituições, comportamento, todo mundo andava na linha, né? Não é isso que os avós da gente falavam? Ó, naquela época todo mundo andava na linha. Andava porque saía da linha, a gente sabia onde que terminava, né? Então, a segurança dessa sociedade davam às pessoas, às instituições e ao próprio Estado uma certa certeza e previsibilidade. Né? O mundo era estruturado em discursos e esses discursos causavam nas pessoas, eu vou usar essa palavra, se você discordar, você pode interromper, a ilusão de segurança. Né? Particularmente, eu tenho essa percepção. As pessoas acreditavam num discurso que passava para elas uma certa segurança. Então, você tinha solidez das instituições, solidez dos comportamentos, solidez dos discursos, solidez das organizações, sejam elas políticas, ideológicas, solidez da igreja, solidez dos partidos políticos, solidez da tradição. E, consequentemente, se no plano institucional, organizacional, as coisas eram previsíveis, certas, seguras, estruturadas, os relacionamentos familiares também o eram. Tá? Se eram bons ou não, os nossos pais e as avós aí para dizer, né? Isso aí é outra questão. Quem quiser comentar, fique à vontade. Mas, geralmente, você casava e era ali aquele casamento até o fim da vida, né? Hoje, nem casar as pessoas casam mais, mas vamos deixar isso mais para frente para a gente comentar. Bom, com essas transformações, com o advento da pós-modernidade, que é um outro conceito difícil de explicar e que às vezes tem gente que fala que não explica nada, mas Balmer prefere chamar essa pós-modernidade de uma modernidade líquida. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que aquilo que era certo, sólido, seguro, estruturado, deixa de ser para ser algo fluido, né? Por isso a metáfora, né, líquida. Não tem... Hoje é de um jeito, amanhã é de outro, e está sempre mudando. Então, é uma dada condição que surge principalmente a partir da década de 60, e nessa modernidade líquida, né, todas as relações, toda a sociedade, todas as organizações vão ser impactadas por novas relações sociais, políticas, econômicas, fugazes e maleáveis, né? Eu acho que talvez os eventos
vamos aí fazer aí uma interface com a realidade. Os eventos dos últimos dias são extremamente representativos. Você tem um conflito institucional, digamos assim, sem precedentes na história do Brasil, judiciário, executivo, legislativo não se entendendo, parte da sociedade sendo engajada num conflito, né? Numa tentativa de, digamos assim, fazer um determinado setor recuar, e parte da sociedade descontente, né? Parte da sociedade querendo a solução do problema econômico, né? Que é a questão de preço da gasolina, preço dos alimentos, né? Desemprego. E na hora que está lá a corda quase arrebentando, um recuo, o discurso muda, não era isso que eu falei, não é bem assim. E aí a maioria das pessoas que foram para a rua, ou a das pessoas que estavam fazendo bloqueios, né, e os caminhoneiros, não, mas não era isso que eu estava lutando, né? Não é bem assim. Então, assim, você tem nesse novo quadro da modernidade líquida, dessa nova sociedade, você tem tudo muito fugaz, tudo muito maleável. Hoje você acorda, a coisa está de um jeito. O outro dia, totalmente o contrário, né? O governo do Donald Trump foi bem isso, o Brexit, né, foi uma novela, o Reino Unido não sabia se saía da União Europeia, se ficava, qual era o custo, vai e volta, você não tem certezas, né? O mundo é muito rápido, e Bauman escreveu mais no final da vida, né? E, nos últimos anos, né? Agora não tá aqui, não é vivo mais. Mas se você pensar que, principalmente com mudança disruptiva, pensa no fenômeno do Uber, né? De uma hora para outra, aquilo foi varrendo, né? Tirando o trabalho de taxistas, claro, dando trabalho para outras pessoas. E aí depois você teve outros segmentos, né? Você pode comparar Airbnb na questão aí com relação a empresas hoteleiras, você tem diversos setores, o próprio Netflix, e cada hora surge um novo aplicativo, um novo segmento. Então, tudo é fluido, né? Isso, de certa maneira, derrubou as amarras que a gente tinha e passou a trazer também consequências para o comportamento. Balma fala muito de uma nova lógica de consumo. Existia antes? Claro que existia. Capitalismo está na história da humanidade aí, desde, né, lá, vamos colocar ali o pré-capitalismo no mercantilismo, tem séculos. Mas como lógica de consumo, como vida direcionada para o consumo, é mais recente. Bom, quais são as características dessa sociedade aí, né? Dessa metáfora, dessa sociedade em transformação? É uma sociedade repleta de experimentação. Isso em todos os campos. E é talvez por isso que faça com que surja esses movimentos conservadores na política, na igreja, aquela coisa de defesa da família, da moral e dos bons costumes, embora a gente tenha que ser mais crítico com esses negócios, né? Muitas das vezes esses discursos, por parte de políticos e religiosos, eles na verdade são pretexto para a dominação política ideológica das pessoas, né? Então, a gente tem que fazer as leituras com mais sabedoria, mas não há dúvida que a experimentação nos relacionamentos, os novos arranjos familiares,
a própria noção de família sendo implodida. O que é família, né? Quantos lares são dirigidos por uma mulher? Quantos lares é uma única pessoa e seu gato? E é família. Se você falar que isso não é família, você está desatualizado. Um sujeito sozinho é família. Ele põe uma planta, bota um gato ou um cachorro, ou, sei lá, um bibelô. Você vai falar que aquilo não é família? Aquilo é o mundo da pessoa, aquilo ali é o ambiente da pessoa. E às vezes a pessoa põe um avatar na internet e fala, pronto, acabou. Então, você tem que estar atento a isso. Então você tem menos amarras. As pessoas, elas experimentam. E não são só as pessoas, as empresas experimentam. Ah, ah, o poder experimenta, né? Consequentemente, pluralidade e diversidade. Então, é cada vez mais frequente. Vocês vão vendo que aquelas siglas, né? Começou com GLS, né? E depois foi mudando, LGBT, LGBTQ, LGBT+, e ela não para de crescer, porque, na verdade, é fluido, né? É próprio, né, da sexualidade, da diversidade do ser humano, sempre foi assim. Mas hoje, além de ser, digamos assim, latente, é militante, reclama seu espaço, reclama seu lugar, e impacta até os arranjos tidos como tradicionais, impacta os demais indivíduos, impacta os demais modelos de comportamento. Do ponto de vista, e aí entra um certo conservadorismo de Bauman, né? Não sei se você vai entender assim, mas tem nessa sociedade uma enorme presença, né, da experiência individual em detrimento da, do coletivo. Então, todo mundo fala isso, né? E Bauman vai dizer que é uma sociedade marcada pelo consumo, pela busca pelo sucesso e pela busca pela felicidade. Eu não sei se é muito possível falar isso hoje. Acho que, na verdade, hoje a busca é pela sobrevivência, né? Então, talvez você pudesse falar de sucesso e felicidade quando você tinha economia um pouco mais estável. A ideia de emprego mais comum, mesmo que fosse você mudasse de emprego a toda hora. Hoje, na verdade, você tem que pegar uma bicicleta e pedalar ela para entregar uma pizza. Não sei se você busca por sucesso e felicidade, não. Tá? Vamos ser críticos, né? Tem que ser bastante críticos. Mas, de qualquer modo, não há como negar também um certo glamour, né? Você tem aí hoje esses influencers na internet, né? Aquela coisa do aparecer, né? Aquela coisa do ser famoso. E para Bauman, ele vai caracterizar esses aspectos como que os indivíduos da modernidade líquida são indivíduos solitários, né? Eu acredito que na solidão tenha uma certa dose forte de razão. Como os indivíduos são mais individuais, a sociedade é mais individualista, tem menos amarras, é mais possível experimentar, é claro que o indivíduo tem diante de si exacerbado aquele dilema da existência, né, existencialista. Você tem que fazer suas escolhas. E você é o único que vai pagar por elas. Repare que, do ponto de vista do conservadorismo de algumas instituições, de alguns políticos, parece que algumas pessoas não entenderam isso, tá? Não tem como a igreja querer definir quantos filhos você vai ter. Não tem como que um político ficar interferindo na sua sexualidade, no que você faz da sua vida. Porque quem é que paga a conta das suas escolhas? Se você vai ter filho ou não vai ter filho? Se você vai engravidar agora, se você vai constituir família ou não, se você vai ser... Quem que paga pelas suas escolhas?
é você mesmo que paga. Então, não me parece muito adequado essa coisa de que algumas instituições quererem ditar a vida das pessoas. Mas, né, só para vocês entenderem bem os dilemas que estão aí colocados. A transitoriedade e a rapidez são as únicas certezas que nós temos, tá? Então, essas são as únicas certezas. Eu colocaria a transitoriedade, a rapidez e acrescentaria a responsabilidade. Né? Professor, Oi, fica à vontade. eu tenho 3 colocações aqui, né? Eu coloquei aqui no chat, mas eu vou falar aqui. O meu avô, ele diz assim, que na época dele, na ditadura, né, que a economia do Brasil foi melhor. Eu não sei se é verdade, não, sabe? Mas ele diz. Outra coisa, durante o entreguerras, os Estados Unidos ele viveu aquele American Way of Life. Já ouviu falar? Sim, claro. Tem a ver com isso da maleabilidade econômica. E outra coisa, tem um documentário na Netflix que chama Dilema das Redes. Já ouviu falar? Já, muito bom. Ele fala muito disso, dessa questão, assim, desses dilemas que você está falando, né? Você citou aí várias coisas. Vamos tratar de... Vamos verificar cada uma delas. Vamos colocar assim. Então, muitas pessoas falam que a época da ditadura foi um tempo melhor. Aí a gente tem que traduzir no que foi, no que teve, digamos assim, o que poderíamos chamar de melhor. Os anos iniciais da ditadura, eles foram marcados, sim, por um boom econômico, né? Os períodos iniciais da ditadura, vamos pensar que é um período pouco depois de Juscelino Kubitschek, que tinha industrializado fortemente o país, e a ditadura faz, nos anos iniciais, um influxo muito grande de capital. Né? Então, você tem ali, por exemplo, o surgimento do BNH, vocês nunca ouviram essa né? Banco Nacional da Habitação, e foi muito direcionado para a classe média. Então, você teve uma política de estímulo econômico nos anos iniciais que trouxe avanços, mas que, como toda política econômica, e aí você pode pegar até, por exemplo, os anos iniciais do governo Lula e Dilma, você teve muito dinheiro jogado na economia, para habitação, as bolsas de estudo, né? E o que aconteceu no final? Eu estou usando o que é moderno para vocês comparar com lá atrás. Inicialmente, boom na economia, muita moradia, muita bolsa, mas que ao longo do tempo não conseguiu se sustentar. O que foi o último governo da Dilma? Dificuldades para sustentar aquilo, foi a chamada pedalada, não tinha dinheiro para sustentar aquilo. Então a ditadura foi a mesma coisa, os anos iniciais, muita injeção de dinheiro. E posteriormente, você teve crise, recessão, e o custo disso qual foi? O período da inflação enorme, que só foi debelada lá no final da década de 90 com o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, quando fala que a ditadura foi melhor, está se esquecendo que ela produziu uma enorme recessão, desemprego, e com inflação que chegou a 30% ao mês. Então, você pega um carro aí de 50 mil, no início do mês ele valia 50 mil, no final do mês ele valia 80 mil reais. Tá? Então, assim, esse flagelo também estava na conta dos militares, a gente não pode negar isso. Talvez o que muitas pessoas costumam falar de que a ditadura foi melhor é porque foi um tempo, assim, de falta de liberdades, né? Então, você teve um único partido, não é nem partido político, você teve os militares governando e você não tinha liberdade. Hoje, a gente tem um governo que quer isso de volta. Mas você acha que o PSDB vai aceitar?
Você acha que os democratas vão aceitar? Você acha que a esquerda, a direita, os liberais, é você totalizar um único governo, né? Acho que nem mesmo os militares, você pega aí o vice-presidente, concorde bem com isso. Então, esse período da ditadura, na verdade, esse discurso é o discurso que o Trump utilizou para ganhar as eleições. Então, foi lá na época do Trump? Não, nós vamos trazer os empregos de volta, a gente vai acabar com a globalização, porque a globalização fez a China crescer, a globalização tomou os nossos empregos. Então, o discurso, ele não é diferente, Flávio. Ele é um discurso assim, o passado foi melhor. É um discurso para você desconstruir o presente. Só que do ponto de vista de macroeconomia e de política, não existe passado melhor. Existe desafios, né? Existe o que a gente está vivendo hoje e não tem como você voltar atrás. Você não coloca isso. Acho que o próprio governo está experimentando isso hoje na economia, né? Ou seja, fez uma promessa, mas você não muda o mundo com discurso, você não muda o mundo com ideologia. Então, quando você fala o American Way of Life, foi um período também na economia norte-americana caracterizado por crescimento, caracterizado por o avanço, digamos assim, e até surgimento do que é uma classe média, aquela ideia de você ter um emprego, ter um carro na garagem, pagar o seu seguro-saúde e viajar no final do ano, né? É o sonho norte-americano. Sim, você teve isso num determinado período da economia dos Estados Unidos. Hoje você não tem isso em lugar nenhum do mundo. Tá? Quem conhece um pouco os Estados Unidos, quem sabe o que está acontecendo na Europa, a gente tem desemprego estrutural, a gente tem recessão econômica em todo o mundo, mas não é por causa de política. O que a gente tem no mundo hoje é uma recessão, é uma crise do capitalismo. Não que eu estou dizendo que o capitalismo seja inadequado, né? Mas, assim, você está tendo hoje o que mais ou menos foi a crise de 1929, uma recessão global, né? E aí você me pergunta como é que sai? Nem a OMC sabe como sair, nem os Estados Unidos sabem, nem a Europa, né? A Organização Mundial do Comércio não sabe como sair disso. E você tem um grande problema, que é aí que eu acho que talvez vai ajudar, por exemplo, você tem uma crítica muito forte hoje o que é a globalização. Então, não é a época de vocês, mas na década de 80, no final do século 20, os Estados Unidos, o que fazia? Propunha, né? Exigia de todos os países abrir seus mercados. Né? Tanto que a guerra com o Vietnã foi por causa disso, a presença contra a Rússia lá no Afeganistão foi por causa disso. Então, o que era a ideia? Mercados abertos no mundo inteiro. E o que aconteceu com a globalização? Ela trouxe riqueza para os Estados Unidos, para a Europa, para o Brasil, então, nem se fala, mas ela permitiu que países como os BRICS crescessem muito, os tigres asiáticos nem se fala, e você tem aí a China, né, que passou a dominar tecnologia, tomou a ponta de diferentes indústrias, indústria automobilística, né? Eu acabei de ler hoje que os chineses, que já são donos da Fiat, né? Compraram a Volvo, compraram partes da Ford, e aí você tem diversos setores da economia que são de propriedade dos chineses. Então, você tem um discurso hoje no mundo inteiro, né? Foi capitaneado por Trump, né? Aqui no Brasil, o Bolsonaro falou muito. Você tem lá no Reino Unido, né? Bastante. Vamos fechar os países de volta, vamos por fim à ideia de globalização. Então, por isso que tem essa ideia de que o passado era melhor. Né? A ideia de que quando os países estavam fechados, mas assim,
eu queria dizer para você, não para você ficar desanimado, isso não é possível mais, a gente voltar para trás. Né? Você pode colocar lá o Reino Unido, ele fechou, mas ele não sabe se ele fez uma boa escolha. Ele não sabe se economicamente ele se fechado da Europa foi uma boa ideia. Né? Eles fizeram uma aposta. O Trump pretendia fazer isso com os Estados Unidos. Não vai conseguir mais, porque não deu certo, né? Muito dificilmente, né? Provavelmente Biden não vai retomar essa pauta. Vai continuar brigando com a China, obviamente. Por isso que deu a saída do Afeganistão para tentar criar problemas lá para a Turquia, para a China, mas não tem como isso voltar atrás. Né? E você já imaginou o Brasil fechado em si? Para quem que ele vende carne? Para quem que ele vende minério? Para quem que ele vende as commodities? Então, esses discursos, eles são muito politizados, eles são mais assim para proteger interesses, mas do ponto de vista econômico, não fazem sentido. Não sei se eu te ajudei muito ou compliquei sua vida, né? Mas fiquem à vontade para participar. Bom, Ajudou sim. Valeu. Além dessas questões que nós estamos tratando, de ponto de vista político, da sociedade, o Bauman ele vai escrever um livro, e aí é uma choradeira danada, né? Que é o livro em que ele trata, né, justamente de como que esse novo mundo tem influência nos comportamentos, tá? Então, ele tem uma frase muito curiosa, né, que os relacionamentos sociais, amorosos, afetivos, na época agora da modernidade líquida, eles são tão fluidos que eles se escorrem pelo vão dos dedos. Ou seja, aí eu não sei se vocês vão concordar, mas é aquela coisa que tem hoje, né? Assim, é tudo muito rápido, as pessoas valorizam muito aquela coisa do virtual e os relacionamentos se tornaram conexões. Eu penso que há uma certa dose de acerto de Bauman nisso, né? Porque é aquela coisa muito do ficar, né? É aquela coisa muito assim, muito fugaz dos relacionamentos. É a fluidez. Os laços de solidariedade se tornaram menores. E, saindo desse campo amoroso, mas basta pensar a crise, digamos assim, a tragédia dos refugiados no mundo inteiro, e o Afeganistão é a mais recente. Está todo mundo sem saber se vai sobreviver. E a cada momento, os países, né, eles vão recebendo levas de refugiados. E aí vai ficando assim meio complexo. A própria Europa, que foi construída, os países acolhendo pessoas fugindo da guerra no início do século XX, hoje ela se fecha. Né? Você imagine problema de desemprego e você ter todos os dias chegando milhares e milhares de pessoas. Então fica muito complexo, né? Eu acho que uma coisa muito curiosa dessa época, e aí eu não sei se alguns de vocês fazem, né? Que é aquela coisa assim muito curiosa. A pessoa tem um relacionamento e de repente ela recebe por WhatsApp, olha, não estou mais com você, né? Eu acho que isso é meio complexo, né? Você já imaginou você terminar um namoro, um relacionamento pelo WhatsApp? Acho que ninguém quer. Mas está aí, é desse momento, né? A gente conversa pelo WhatsApp, a gente compra as coisas pelo WhatsApp, a gente decide as coisas pelo WhatsApp, e às vezes tem relacionamentos aí sobrevivendo ao consumo ao WhatsApp. Bom, professor, oi. Posso falar uma coisinha nesse slide aí? Por favor. Que eu lembrei, eu li uma notícia que falava do aumento de 141% no número de procedimentos de cirurgia plástica. Foi um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Entre jovens de 13 a 18 anos
porque se viu mais bonito no filtro do Instagram, se viu mais bonito no filtro do Snapchat, e com isso queriam o rosto daquela maneira. Ou jovens que chegavam querendo parecer com o famoso que eles gostavam, o nariz do famoso, a boca do famoso, o olho do famoso. E aí, nessa notícia também, quando você procura uma notícia, vai aparecendo várias, né? Isso. Eu acabei parando em outra que estava falando de influencers da modernidade, de agora, muito famosos, que cresceram com a pandemia. E me marcou uma coisa que uma dessas influencers falou assim: se tirar tudo que eu tenho, não sobra nada. Porque eu tenho cílios falsos, boca falsa, silicone, não sei o quê, botox. E eu fiquei pensando, né? Tipo, caraca. E aí depois essa mesma influencer acabou, complementou falando assim: e muitas dessas eu só fui porque eu recebi de graça. Muito bom, Luana. De fato, você tem o virtual, né? Essa coisa o consumo já fazia isso, mas a internet amplificou isso muito. Que essa coisa assim, eu tenho que parecer feliz, eu tenho que parecer melhor. Eu confesso para vocês, eu coloquei TikTok no meu celular e depois eu apaguei porque não consegui dar conta daquele negócio. Claro que é legal, tem muita coisa. Então, assim, as cirurgias plásticas, né, já eram, digamos assim, já era uma coisa quase que sem controle. Uhum. Imagine você chegando no consultório clínico, né, de cirurgia plástica, falando: eu quero ficar igual o filtro do Instagram. Eu não sei o que o médico fala, ele deve estar pensando no dinheiro, não, eu vou dar um jeito, mas assim, a questão não é eu quero parecer, a questão é o que seu biotipo me permite fazer, né? Nada contra a cirurgia plástica. Eu acrescentaria no seu bom comentário, digamos assim, você coloca os jovens buscando cirurgia plástica muito cedo, né? Claro que todo o direito das pessoas fazerem correções, né? Sim. Eu coloquei um aparelho nos dentes, né? Eu precisava disso, então nada contra, não me alinho com essa crítica. Mas você pensar que um outro flagelo é o flagelo do Viagra. Então, você tem também um consumo muito grande de Viagra, principalmente por jovens rapazes, né? Porque ainda não conseguiram lidar com aquela ansiedade das primeiras experiências sexuais. Então, ele já começa a fazer uso de Viagra e vai se tornar um dependente do Viagra. Então, ou seja, a medicação ela é prescrita para homens lá para os 60 anos de idade, né? Homens que têm poucos hormônios e tal, e outras questões, diabetes, o que quer que seja. Você vê um consumo exagerado por jovens, né? Então, esse mau uso, né, seja da cirurgia plástica, seja no caso aí da medicação, né, para disfunção erétil, você tem todos esses problemas, né? Então, de fato, você tem uma sociedade. Eu estou aqui dando aula para vocês, mas eu tomei uma decisão. Eu uso o Facebook até hoje porque eu preciso para fortalecer o congresso que eu faço, a gente usa aqui na escola para falar dos nossos cursos, mas eu falei, eu vou tirar esse negócio do meu celular, porque isso está fazendo perder meu tempo. Porque tem uma lógica extrema, né, daquilo que é irreal, daquilo que não corresponde, né? Você vai vendo as pessoas, assim, sendo forçadas a dizer, ou a mostrar uma coisa que não é verdade. E isso, né, tem um componente de extrema angústia por detrás disso, porque você nunca... aquilo você aparece bem, as pessoas te dão um like, mas não é a sua realidade, né? É como a moça falou, quer dizer, se tirar essas coisas de mim,
não sou eu mais. Porque, na verdade, essa existência do virtual é isso. É a existência do irreal. Quer dizer, isso tudo... eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito da série, eu vou colocar aí, Black Mirror. Nossa, ela é muito boa. E tem um episódio, eu não lembro o nome, mas é aquele episódio em que tem uma garota que está numa sociedade que todas as coisas, né, tem-se a possibilidade de atribuir estrelas. Igual quando você vai no Uber e dá uma estrelinha lá pro cara lá. E naquela sociedade, enquanto ela está se comportando bem, enquanto está fazendo tudo o que a sociedade quer, ela vai recebendo estrelas. Essas estrelas permitem que ela tenha desconto de financiamento imobiliário, essas estrelas abrem portas. Só que num determinado momento lá, as coisas começam a funcionar errado, começa a dar errado, e aí o ranking dela, o score dela começa a baixar. E cada vez que ela vai ficando nervosa e deprimida com aquilo, o score vai baixando. Que é muito disso, né? Que é muito dessa existência virtual, da publicidade. Enquanto as coisas vão bem, muito legal, like. De repente dá algo errado, você fala uma besteira, acontece um troço errado, vem os haters, você perde seguidores, aquilo vai virando. No final da história, não vou contar, a garota se complica terrivelmente. É o que está acontecendo com muitas pessoas, né? Num determinado momento são influencers, ficam ricas, né? Até com a mentira, né? Eu conheço jornalista que está ganhando dinheiro espalhando fake news. Elas vão ficando famosas, elas vão ficando se enriquecendo, mas depois vem a conta. Acontece alguma coisa de errado, fala alguma coisa fora do lugar, vem os haters contra ela, contra aquelas pessoas. Mas muito bom, Luna, muito boa a observação. O presente momento também tem reflexos, né, nas instituições. Talvez até essa tentativa desse discurso conservador é isso. O Estado é cada vez mais frágil frente ao poder das empresas, né? Troca-se a segurança dos empregos, né, pela precarização do trabalho, e você recebe um discurso de empreendedorismo e de sucesso. Então é aquela coisa do Uber, é aquela coisa de você entregar produtos, né, e chamar as pessoas de empreendedoras. Não é bem isso, né, gente? Quem já trabalhou com Uber sabe a dificuldade, principalmente agora, com a gasolina, o combustível a esse preço, sabe da precariedade, você não tem apoio governamental, não tem apoio de previdência. Não é bem isso, né? E, como se fosse uma consequentemente... falsa ilusão do empreendedorismo, né? Eles vendem essa ideia de que o cara está trabalhando para ele mesmo, mas, na verdade, ele está trabalhando para a Uber. Ele tem patrão. O patrão chama-se Uber. E é um monstro de poderoso, né? Porque quando você tem um patrão, seja uma empresa, seja uma multinacional, que quer que seja, você tem um patrão. Você tem a quem recorrer. Fala, olha, você tem com quem brigar, né? Lembra da história de luta de classe? Quando você trabalha por Uber, você tem um negócio que não tem nome. Assim, quando eu falo que não tem nome, né? Não tem existência, não tem CNPJ. Até para você, digamos assim, acionar na justiça é um problema muito grande, e aqui no Brasil os tribunais têm falhado muito, né, em reconhecer, e você é funcionário de uma mega empresa poderosa com ramificação no mundo inteiro e que trabalha para quebrar as legislações trabalhistas, até porque o atual mundo ele está calcado nessa ideia de que você não tem que ter. E aí eu volto, né, à contribuição do Flávio. Na ditadura era melhor. Curioso, né? Querem o autoritarismo da ditadura.
mas não querem a segurança que foi criada até num governo autoritário, que é a segurança da legislação trabalhista criada lá em Getúlio Vargas, né? Lá era o chamado pai dos pobres. Então, você tem muitos falsos discursos nessa época, né? Então, essa ideia de que você tem que reduzir direitos dos trabalhadores para dar emprego para eles. Mas você não tem emprego. Você tem cada vez mais pessoas muito frágeis diante de tudo isso. Eu vou concluir, né, colocando mais problemas, né? Não para vocês ficarem desesperados, mas assim, Yuval Harari, eu gosto de citá-lo, é um intelectual muito lido no Vale do Silício pelo pessoal de tecnologia. E ele, provocado numa palestra, né, essa palestra está no YouTube, perguntaram para ele como que vai ser o futuro do ponto de vista com tanta tecnologia, principalmente relacionada à luta de classes, né? E aí ele coloca que não haverá essa luta de classes no futuro, né? Esse conceito criado por Marx para falar do conflito entre o trabalhador e o dono dos meios de produção do capital. O que vai ter, né, ele colocando, é uma elite muito pequena, extremamente intelectualizada, que domina a tecnologia, e o restante da população numa condição muito próxima da escravidão, por não ter conhecimento tecnológico. Então, quando a gente fala de Uber, e aqui, entenda, eu não estou, né, porque talvez tenha alunos aí que já trabalharam, né, talvez até fizeram recurso, ajudou bastante, né, não estou negando, mas eu estou colocando que o desenvolvimento cada vez maior da economia disruptiva, da inteligência artificial, eu concordo com Yuval Harari, tem a capacidade de criar esse fosso, aumentar esse fosso. Você vai ter uma minoria tecnológica muito grande e a maioria das pessoas numa condição de subsistência de enorme fragilidade. Então, a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa, digamos assim, fortalecer o judiciário e tomar um cuidado muito grande. Há 15 dias atrás, quase que passou uma nova reforma trabalhista que permitia contratar pessoas sem carteira assinada, permitia contratar pessoas sem direito a férias e sem direito a fundo de garantia. Tem aquele part-time lá também, que é meio relativamente novo, uma forma de contrato que chama part-time, você já ouviu falar? Sim. Contrata algumas vezes na semana, te possibilita o contratante pegar um funcionário que não seja a semana inteira, pagar um mês salário qualquer, e aí o trabalhador sai perdendo, né? Porque o que você faz com o mês salário mínimo? Para um pai de família, você não consegue viver a vida e nem consegue arrumar um outro emprego, tendo metade da semana ocupada, mas para o cara que está contratando é muito favorável, né? Para esse modelo de contratação, para esse modelo de consumo que a gente vive, tipo, para a empresa que vai contratar é bom demais, mas aí a gente sai perdendo de novo. Exatamente. Correto. Você já teve flexibilizações perigosas, né? Eu não significa que a gente não possa modernizar determinadas leis, que a gente não possa tornar o Estado menos burocrático. Mas o que a gente teve nos últimos anos, começou ali no governo Temer, né? A gente teve uma precarização da legislação trabalhista e que não produziram emprego. Digamos, o pretexto foi, a gente está flexibilizando, a gente está mudando a legislação para aumentar emprego. Não houve isso. Não houve mais emprego. Pelo contrário, os empregos diminuíram, né? Os sindicatos foram fragilizados. Você não teve isso. E
é preciso que a sociedade fique muito atenta, porque querem continuar esse processo de precarização e de enfraquecimento. E isso não tem nada de modernização, isso não tem nenhuma contribuição. Pessoal, à guisa de conclusão, a gente tem transformações que elas são próprias da evolução da história, elas não tem como a gente voltar atrás. Então, voltando aí à provocação do Flávio, naquela época era melhor, isso não existe. É a mesma coisa do nosso avô falar, casamento na época do meu avô era melhor. Não sei, gente, sinceramente, honestamente, casamento em que as mulheres tinham menos possibilidades, casamentos que sobreviviam. O mundo não era melhor 100 anos atrás, vamos colocar desse jeito. Tá? O mundo hoje é mais difícil? Sim, é extremamente mais difícil. Mas a gente tem que criar condições e vencer essas dificuldades, tal qual como a gente está vencendo a pandemia. Então, falácia, esse negócio de dizer que o passado era melhor. Você tem coisas muito positivas no presente. Então, não é porque a gente tem uberização da economia que a gente vai dizer que a internet é um problema. Não, a internet é um enorme avanço, é uma grande conquista da humanidade. Né? O que talvez seja um grande problema é o mau uso que a gente possa fazer da internet, das nossas conquistas, da nossa liberdade, o uso do próprio poder. Né? Então, não há como a gente pensar que o mundo do século XIX fosse mais seguro. A gente tinha crenças na estabilidade, nos grandes discursos, a gente acreditava, né? Então, hoje, você tem menos essas certezas. Né? Talvez a gente precise, talvez nesse ponto aí, acordar todos os dias e lutar, né, para justamente poder vencer essas questões, né? A gente precisa acordar todos os dias e lutar, vencer a pandemia, vencer a crise econômica e dar a volta por cima. Então, são fluxos e processos que demandam. Mas é importante estudarmos as ideias até para a gente poder conversar com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos colegas e pontuar. Né? Então, a gente não vai ter como voltar para 1964, jamais. Não vamos voltar ao século XIX, não vamos voltar. Nós temos que caminhar na realidade e o que a realidade traz de difícil, mas também de oportunidade para cada um, para todos nós. Então, já colocaram até aqui o episódio, temporada 3, episódio 1. Vocês lembram o nome do episódio? Eu, geralmente, às vezes, eu consigo lembrar... Eu acho que é com N. Deixa eu jogar na internet. Com N, Melhores episódios do Black Mirror. Eu gosto... Que aí a gente cita... Queda Livre. Acho que é isso. Isso. Queda Livre, não é? Em inglês... Aliás, a Queda Livre mesmo? Aliás, não é Queda Livre, não. Em inglês tá... A não ser que a tradução seja Queda Livre, né? Deixa eu ver aqui. Isso, mas o episódio, a tradução em português, né? Queda Livre. Eu vou colocar aqui para vocês a indicação para quem quiser assistir Black Mirror, né? E completar. Não sei se você concorda com Balma. Eu acho que nas ideias a gente tem que deixar todo mundo pensar. Colocar aí já o título em inglês. Estou colocando aqui um link para quem quiser acompanhar na temporada 3, episódio 1, né? Vale a pena assistir. Eu também falei de Yuval Harari
Ele teve aqui no Roda Viva, né? Tem uma palestra dele no Roda Viva, tem várias palestras dele no YouTube. É esse pensador que é talvez aí o intelectual, digamos assim, da moda da época, né? É um intelectual de origem judaica e extremamente lido, né? Suas ideias são muito importantes. Vou colocar aqui uma indicação só para depois vocês conseguirem acompanhar pelo nome. Gente, alguma dúvida, pergunta? Seja da aula, da disciplina?